Olá, crianças, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês irão ver, cada um vai ver em um horário. Cá estamos nós com nossas videoaulas, infelizmente. O momento de pandemia pede isso. É claro que todos nós gostaríamos de estar em uma sala de aula. Alguns não, né? Não sei. Mas, enfim, é o que nos resta, então vamos ter atenção, vamos tentar acompanhar direitinho. Hoje nós daremos início à nossa disciplina de farmacologia, farmacodinâmica e toxicologia, tá? Então, são 3 assuntos abordados em uma disciplina só. Hoje nós teremos, basicamente, muito conceitos gerais de farmacologia, do que é medicamento, droga, princípio ativo, fórmula farmacêutica, como que os medicamentos se apresentam no mercado, quais são as formas que nós encontramos. Muito do assunto de hoje, a maioria de vocês já devem estar por dentro de outras disciplinas, claro, mas é necessário que recapitulemos, alguns aspectos para que a gente entenda a disciplina que está por vir. Então, essa modalidade de aula que eu vou instituir para vocês, eu acho melhor porque vocês veem um material que eu estou utilizando, porque para não ficar só um vídeo comigo falando, fica uma coisa menos cansativa, tá? Porque a online por si só já é um tanto quanto cansativo, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês, eu vou diminuir a minha tela, vou ficar no canto inferior, esquerdo aqui do lado de vocês. Espero que dê para todo mundo visualizar. Se eu estiver cobrindo alguma imagem no slide, não tem problema, eu leio para vocês sem prejuízo algum. Então, vou colocar aqui a nossa aula, vamos dar início. Basicamente, nós vamos começar com uma introdução à farmacologia, certo? Deixa eu colocar aqui para o áudio ficar melhor. Quando a gente fala de farmacologia, a gente começa a entender o mecanismo que está envolvido sobre os medicamentos e as drogas no geral e o que define cada uma dessas coisas, tá? Basicamente nós veremos a administração de medicamentos, como é que ocorre. Então a gente tem aqui que a administração de medicamento é um processo de preparo da medicação e introdução de algum tipo de substância química no organismo humano, seja na pele, seja pelas mucosas, seja por qualquer via, sendo que está visando a obtenção de algum efeito terapêutico, tá? Ou seja, a introdução de substância química no organismo de uma pessoa é visando algum benefício. O benefício de um tratamento sempre tem que ser maior do que o malefício. Lembrando que não existe nenhuma droga sem efeito colateral, não existe medicamento sem efeito colateral, tá? Então, a farmacologia ela é a área da saúde que vai estudar como que essas substâncias químicas interagem com os sistemas biológicos, tá? E no caso da gente é o nosso organismo humano, lógico. E a toxicologia, que é a terceira parte da disciplina de vocês, ela traz alguns conceitos básicos. Lá da antiguidade, um cara chamado de Paracelsus já afirmou há muitos anos atrás, antes de Cristo, que todas as substâncias são venenosas. Não existe nenhuma substância que não seja venenosa. A dose correta diferencia um remédio de um veneno. É aquela velha história, né? O que diferencia a dose do veneno é só a dose. E dose é uma coisa individual que nós vamos ver lá na frente, tá? Então, basicamente, a toxicologia é a área da ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações de substâncias químicas com o nosso organismo. Se o medicamento, se a farmacologia, a ciência que estuda os efeitos da interação do medicamento, os efeitos benéficos, a toxicologia faz o contrário, ela estuda os efeitos dos malefícios que as drogas podem nos causar, tá? Essa toxicologia abrange uma vasta área de conhecimento, onde atuam profissionais da saúde de diversas funções, tá? Químico, área da toxicologia farmacológica, clínica, forense, ocupacional, veterinária, ambiental, estética, enfim, a toxicologia ela abrange muita coisa. Tá? Por exemplo, qual o nível toxicológico de certos alimentos? Aquele mesmo alimento que te traz um benefício é o mesmo que pode te trazer um malefício, dependendo de alguma condição genética que você tenha ou dependendo da quantidade de alimento que você comeu ou da quantidade e da qualidade, tá?
E aí a gente começa a partir de agora com os conceitos básicos, tá? Adiante que a primeira aula era sempre a maior. Medicamento é toda substância que introduzida no organismo humano vai preencher 4 finalidades. Uma dessas 4. O que vai ser medicamento? A primeira finalidade do medicamento, uma das primeiras, é quando o medicamento tem algum efeito preventivo ou profilático. O que é isso? É aquele tipo de medicamento que não é para promover a cura. Ele tem a intenção de prevenir que a pessoa adoeça. Ou seja, se a pessoa já estiver com a doença, esse medicamento preventivo já não serve. Ele é utilizado quando evita o aparecimento de doenças ou reduz a gravidade da mesma, que é o que a gente entende por vacina. O que são vacinas? São substâncias utilizadas para prevenir o aparecimento de certas doenças. Não são utilizadas para tratar essas doenças. Então, se você já estiver com a catapora, não adianta e nem precisa você tomar a vacina da catapora. Porque, teoricamente, aquelas células da imunidade, os anticorpos que a vacina iria te conferir, você já está produzindo porque você adquiriu a doença. A segunda finalidade de algum medicamento é preencher a fase diagnóstica. O que é isso? É quando o medicamento é utilizado para localizar alguma área afetada no corpo para a realização de exames de imagem, que é o que a gente chama de contrastes radiológicos. Nós temos 3 tipos de contraste: o iodo, o sulfato de bário e o gadolínio, sendo que o gadolínio é utilizado para ressonância magnética, o iodo é utilizado para vários tipos de tomografias e raio-x e o sulfato de bário para exames de imagem, principalmente do trato digestório, tá? Então, o contraste radiológico é aquele líquido que você ingere no corpo, injeta ou ingere, bebe, dependendo da indicação do exame, e essa pequena porção de líquido vai entrar no seu organismo, vai colorir por dentro e vai aparecer no exame de imagem de forma mais nítida para visualizar algum tumor, algum nódulo, alguma protuberância. Outro tipo de finalidade dos medicamentos são os medicamentos que obedecem à ordem de terapêutica. O que é isso? São os medicamentos que de fato vão atuar na doença, promovendo a cura do paciente, que é o que a maioria dos medicamentos fazem, efeito terapêutico, quando ele é utilizado no tratamento de uma doença, como por exemplo aqui que eu coloquei os antibióticos. Os antibióticos eles são utilizados diretamente para matar as bactérias que estão causando aquela doença, portanto ele tem efeito terapêutico. Então, se vier uma pergunta, os antibióticos têm efeito preventivo, diagnóstico ou terapêutico? O efeito é terapêutico. O antibiótico não tem efeito profilático, preventivo, porque ele não previne que a doença se estabeleça. O antibiótico também não tem efeito diagnóstico, ele não ajuda em exames de imagem no raio-x, por exemplo, mas ele tem efeito terapêutico, ele tem o efeito de promover a cura da doença. E o quarto ponto é que os medicamentos podem ser de ordem paliativa, que é quando o medicamento também não tem efeito de cura, ele só tem efeito para prevenir os sinais e sintomas daquela doença, como por exemplo os antihipertensivos. A gente sabe que hipertensão não tem cura. Então, por que se utiliza medicamento para pressão? Só para controle, ou seja, o medicamento de hipertensão não é para te curar, é para diminuir os sintomas da doença, para promover o controle. Então, os medicamentos que a gente encontrou hoje no mercado, eles obedecem um desses 4 pontos. Ou o medicamento vai te prevenir, ou ele vai te diagnosticar, ou ele vai te curar, ou ele vai diminuir os sintomas daquela doença, certo? Espero que tenha ficado claro. Então, e o que é droga? Droga, basicamente, é toda substância originada do reino animal e vegetal que poderá ser transformada em medicamento. Qualquer substância vinda do reino animal ou vegetal, vindo de animais ou das plantas, que pode ser utilizada na transformação de medicamento. Ou não, porque a gente costuma falar, fulano é usuário de droga. Por exemplo, ele utiliza cocaína. O mesmo princípio utilizado da cocaína é o mesmo princípio utilizado para certos opioides, para certos medicamentos para dor, para alguns analgésicos, ou seja, é uma substância, cocaína originada do reino vegetal, que pode ser utilizada como medicamento, transformada como medicamento, assim como também pode não ser. Então, tudo vai depender da quantidade utilizada e da finalidade, tá? Droga, qualquer coisa
pode ser uma droga. Tanto pode servir para transformar em medicamento, como para ser transformado em algo viciante ou qualquer outra coisa. Aqui já falamos do medicamento, que é toda substância que vai prevenir, diagnosticar, fazer a terapia ou ser utilizado de forma paliativa, tá? E dose. Dose é uma coisa extremamente individual. Dose é a determinada quantidade de medicamento necessário em que é introduzida no teu organismo para produzir o efeito terapêutico, ou seja, a dose ela é individual. A dose que serve para mim pode não servir para você, porque é a quantidade de remédio que vai promover algum efeito. O que é isso? Se eu, com a minha idade, com o meu peso corporal, tomar 10 gotas de paracetamol, isso é uma dose para mim? Não. 10 gotas de paracetamol para um adulto não é uma dose. Mas 10 gotas de paracetamol para uma criança é uma dose? Aí sim é uma dose. Então, ela é colocada de forma bem individual, a dose, tá? Tudo vai depender do estado do paciente. Mais à frente a gente vai ver quais são os elementos que são levados em consideração na escolha da dosagem de qualquer medicação. E aí nós temos a diferença de forma farmacêutica para fórmula farmacêutica, tá? Forma farmacêutica é como o medicamento se apresenta no mercado, se ele é comprimido, se ele é drágia, se ele é um injetável, se ele é xarope, se ele é emulsão, se ele é suspensão, se ele é supositório, se ele é enema, clister, se ele é em forma de gás, se ele é em forma de aerosol. É como você acha aquele medicamento. Ah, eu quero uma dipirona, mas tu quer de qual forma? Tu quer comprimido, ou tu quer gotas, ou tu quer xarope? Então isso é a forma farmacêutica. Já a fórmula farmacêutica é a descrição obrigatória que vem na bula ou na caixa, tá, do produto, do medicamento. Por obrigação, eles têm que dizer o que tem ali. Ah, mas dentro da caixa do remédio, eu sei que tem remédio. Eu sei que tem, por exemplo, dentro da caixa da dipirona, eu sei que tem a dipirona. Não, não é só isso. Tudo que tem aqui dentro tem que vir descrito na bula, no frasco, em algum local por obrigação, porque a gente sabe que não é só a dipirona que tem aqui dentro. Aqui dentro tem açúcar, aqui dentro tem corante. Então, eu, enquanto consumidora, eu tenho que saber o que é que tem aqui dentro, o que é que eu estou tomando, tá? Porque eu posso não ter alergia ao princípio ativo, à droga que está aqui dentro, mas eu posso ter alergia a algum incipiente, algum veículo utilizado para realizar a mistura dessa medicação. O exemplo que eu coloquei aqui, suspensão de neomicina composta, o que vem dentro da neomicina, além da própria neomicina? Aqui, ó, vem a neomicina, 1 grama de neomicina, sulfadiazina 3 gramas e a pectina, que é um emulsificante, 0,65 gramas. Então, por obrigação, eu tenho que saber, assim como aqui, ó, no caso, aqui, solução oral, contém açúcar, diabéticos, cuidado. Então, tem que ter, deixa eu olhar a bula aqui dessa medicação, sempre tem que ter a fórmula farmacêutica apresentada, tá aqui, ó. Se você tiver uma bula em casa, a primeira coisa que vai ter aqui, ó, é a fórmula farmacêutica, composição. As bulas hoje em dia, elas estão vindo bem mais fáceis de serem lidas e interpretadas, porque antigamente ninguém entendia nada. Vinha logo a farmacocinética, a farmacodinâmica do medicamento e ninguém sabia de nada, como é que toma, como é que faz. Hoje em dia está bem mais simples essas bulas, tá? Mas a facilidade não é para facilitar a automedicação não, tá? É pelo contrário, é para esclarecer melhor as informações. Então, o exemplo que eu tenho aqui da dipirona monoidratada, que no caso é a indicada para criança. O que tem dentro do vidro? Tem 50 ml de dipirona e 1 ml de excipientes, que é o sorbitol, ácido cítrico, sacarose, metabisulfato de sódio, fosfato de sódio, edato de sódio, coanidro, corante, blá 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 blá, um monte de coisa. Ou seja, não é só o remédio que vem dentro do vidro, tá? Tem infinitamente mais coisas, tá? Então a gente fica atento para isso. Quando alguém perguntar o que é a fórmula farmacêutica, e tem cliente que pergunta tudo no mundo para lhe testar, principalmente se você está estagiando ou se você é iniciante, aparece todo canto gente querendo testar os seus conhecimentos por algum motivo, não sei porquê. Princípio ativo é a substância que existe na composição do medicamento responsável por seu efeito terapêutico. Também pode ser chamado de fármaco. O princípio ativo, geralmente não, é aquele nomezinho pequeno que vem embaixo do frasco, tá?
Por exemplo, o nome desse remédio é Maxalgina. O princípio ativo, dipirona monoidratada. O princípio ativo é a substância que vai agir no teu organismo para produzir o teu tratamento, a tua cura, o que quer que seja que você esteja tratando, tá? É a letrinha pequena que vem embaixo da fórmula. Por exemplo, Bactrim. Bactrim é o nome comercial. Qual é o princípio ativo do Bactrim? Se alguém lhe perguntar, fulano, me diz aí o princípio ativo do Bactrim. Tu vai pegar a bula, tu vai pegar a caixa e olhar o nome pequeno embaixo, sulfametoxazol mais trimetroprima, que aí você vai ver o que é o princípio ativo que tem ali embaixo. Medicamento simples e medicamento composto é bem normal. Simples é quando só vem um tipo de princípio ativo naquele frasco, e medicamento composto é quando vem a mistura de dois princípios ativos. Por exemplo, aqui ó, nós temos, coloquei o xarope de vitamina C porque só vem ele. E medicamento composto, o exemplo que eu coloquei é um comprimido de ácido acetil salicílico junto com a cafeína, ou seja, eles são dois medicamentos unidos em um só, ou seja, medicamento composto, mais de um. Ou nós temos vários exemplos de medicamentos compostos, principalmente aqueles antigripais, melhorais, chamados, que vêm com paracetamol, e alguns antihistamínicos, antialérgicos, né? Aqueles antivirais, antigripais. Posologia, basicamente, é a forma com a qual você vai tomar aquela medicação, tá? Dose de medicamento por dia ou período para a obtenção do efeito desejado. Basicamente, é de quanto em quanto tempo você vai tomar aquele medicamento, tá? E quantos miligramas daquela medicação, tá? Depois a gente vê que a posologia é uma das obrigatoriedades de estar numa receita médica, tem que ter a posologia, a apresentação, tá? Medicamento de uso externo é aquele em que ele não entra em contato direto com a parte interna do nosso corpo, como por exemplo os cremes, as pomadas, os shampoos, os géis, eles não fazem a introdução no nosso corpo. Já o medicamento de uso interno são aqueles que se destinam à administração no interior do organismo, seja por qual via, via oral, pelos olhos, ouvido ou qualquer cavidade natural. Pode ser chamado de medicamento de uso interno, tá? Basicamente, dose máxima agora e dose letal. Dose máxima é a dose maior capaz de produzir efeito terapêutico sem que a droga me cause efeitos indesejáveis. Basicamente, é aquela informaçãozinha que vem na bula. Você pode tomar tantas gotas por dia, não exceder tantas gotas. O que é isso? É a dose máxima que você pode tomar sem que aquele medicamento te cause mal. Basicamente significa o quê? Que se você exceder a dose máxima, a partir dessas gotas, ele vai começar a te produzir algum efeito indesejável ou algum tipo de efeito colateral, tá bom? Dose letal, todo mundo sabe que é a quantidade de medicamento capaz de produzir a morte do indivíduo. Tem medicamento que precisa de mais quantidade para ter a dose letal, já tem medicamentos que a dose letal dele é bem pequena. Então, entre aquilo que te faz bem e aquilo que te mata, tem medicamento que é só uma linhazinha bem fina, bem tênue, que você tem que medir e saber. Então, a dose letal ela é bem individual também. Então, dose letal que é para José pode não ser uma dose letal para Maria, tá? E os efeitos colaterais são os efeitos imprevisíveis que não estão relacionados com a principal ação desse fármaco, tá? Por exemplo, nós temos aqui o captopril. O captopril ele é um antipertensivo muito conhecido por causar tosse em idosos que fazem uso prolongado dele. Isso é um efeito colateral, ou seja, não está relacionado com a principal ação do fármaco. Eu não quero isso. Que é diferente do efeito indesejado. O efeito indesejado não é o efeito colateral. Indesejado é quando eu sei que pode acontecer. Ele não me traz benefício, mas eu sei que eu estou consciente que poderá acontecer e não causa mais mal. Você pega ali uma injeção de dexametasona, Fernegan. Todo mundo sabe que ela causa formigamento, né? Então, o paciente vai fazer a utilização, você já explica logo que vai causar um certo tipo de formigamento, uma coceira nas partes íntimas, que é um efeito indesejado da droga, mas que é normal. Porque se você não comunica ao paciente que ele vai sentir isso, ele vai pensar que está morrendo,
aqui, vai ficar com vergonha de falar, porque a coceira, né, nos testículos, no ânus, coceira aquela que dá vontade de enfiar a mão e ficar coçando 3 dias. Informe, para que a pessoa não fique achando que está passando mal. E aí nós temos aqui, ó, medicamentos placebos, homeopáticos e fitoterápicos. O medicamento placebo são substâncias inativas, são substâncias que não têm efeito algum, que são administradas em uma pessoa para satisfazer uma necessidade psicológica do paciente em tomar drogas. Basicamente utilizado em pacientes que estão viciados em alguma medicação. E aí o paciente está desesperado, quer porque quer aquela medicação, só passa se tiver aquela medicação, você vai lá, dá água, e aí o paciente de repente apresenta melhora. Nossa, melhorei depois que tu me deu aquele remédio. Às vezes era só água, só soro, só água destilada, e o paciente apresentou melhora. O que isso significa? Que ele não estava doente fisicamente, ele estava doente psicologicamente e estava precisando sanar essa necessidade de alguma coisa. Naquelas crianças que choram e dá o remedinho, dá 3 gotinhas de água, nossa, melhorou. Com dentro de 5 minutos já está linda e maravilhosa correndo. Placebo, tá? Necessidade está aqui, não na parte física. Medicamentos homeopáticos, eles são medicamentos preparados, são substâncias preparadas a partir de coisas naturais, provenientes do reino animal, vegetal ou mineral, e não apenas de plantas, como muita gente acredita que é o medicamento homeopático. Eu não vou entrar muito nessa realidade não, porque a homeopatia é um ramo da medicina que é muito estudado, ainda está tendo muita descoberta, então fica para mais estudos aprofundados, que não é o nosso intuito agora. Medicamentos fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais, sem muita manipulação. Porque você diz, professora, mas os medicamentos que tem na farmácia, eles vêm, a maioria, de plantas. Só que esses medicamentos da prateleira, eles são extremamente manipulados em laboratório. O fitoterápico, ele é bem menos manipulado, é praticamente o princípio ativo da planta, o substrato da planta que está ali naquele vidro, tá? Então é bem menos manipulado esse medicamento fitoterápico. Tranquilo? Tá. Então, a partir daqui, nós entramos em um assunto bem importante, que são as diferenças entre medicamento de referência, medicamento genérico e medicamento similar. Vocês têm que entender de fato essa diferença. Existem leis que regulamentam os 3 tipos de medicamento, existem leis que estipulam preços desses medicamentos, existem leis que estipulam o que você pode trocar e o que você não pode trocar, e você, enquanto técnico de farmácia, é obrigado a saber, tá? Então, primeiro começando com medicamento de referência. Medicamento de referência é aquele onde o laboratório descobriu a fórmula, ele investiu anos em pesquisa, investiu muito dinheiro em material humano, em recursos de laboratório, foi lá e descobriu a planta, descobriu uma nova substância capaz de curar aquela doença, um câncer, por exemplo. Esse é o de referência, porque ele vai ter exclusividade sobre a comercialização da fórmula durante um determinado período de tempo, que pode chegar até 20 anos. Antes, isso acontecia muito. Hoje em dia, já caiu mais por terra, graças... Por quê? Qual que é o perigo? É porque, assim, a indústria farmacêutica, ela entende assim, se eu, minha empresa, eu descobri essa fórmula, eu investi rios de dinheiro e descobri que esse medicamento é bom para aquilo, eu posso cobrar o que eu quiser. Se só tem eu vendendo, eu posso cobrar o valor que for, porque em relação à saúde, qualquer pessoa gasta o que tem e o que não tem para curar um familiar, uma mãe, um pai, um filho doente, faz de tudo possível. Então, o de referência é aquele que tem a patente. Ele fez testes laboratoriais, ele tem toda uma aprovação da vigilância sanitária, da Anvisa, se for aqui no Brasil, do FDA, se for lá nos Estados Unidos ou de qualquer outra agência. Tem estudos clínicos que comprovam a eficácia daquela droga. Durante anos de pesquisa, tem medicamento que leva mais de 40 anos sendo testado para poder ser lançado no mercado. Então, é muito dinheiro investido. Então, de referência são denominados de referência ou de marca. Após a expiração da data da patente, há a liberação de produção do medicamento genérico, que é quando eles pegam a fórmula pronta e vendem para outro laboratório só produzir.
Ou seja, o outro laboratório não vai precisar investir anos em pesquisa, não vai precisar fazer estudos, porque já tem um que fez antes. Então, o outro não é obrigado a fazer. Então, fica a dica aí do medicamento de referência. Vamos lá. O medicamento de referência, ele tem uma marca, por exemplo, aqui, ó, Novalgina é marca, porque o princípio ativo da Novalgina é a dipirona, tá? Aqui, ó, o genérico, a diferença, eu vou já falar para vocês. Aqui, ó, Anador também é dipirona, isso aqui, ó, é marca. Nós temos aqui o medicamento genérico. O medicamento genérico, ele é uma cópia fiel do medicamento de referência, idêntico. Ele tem o mesmo princípio ativo, a mesma dose farmacêutica, ele é administrado pela mesma via. Se o de referência for oral, o genérico também vai ser oral. Ele tem que ter a mesma indicação terapêutica, ou seja, utilizado para tratamento da mesma doença. Ele é a mesma dose. Para a pessoa de 50 quilos é 3 miligramas de referência, o genérico também para a pessoa de 50 quilos é 3 miligramas. Ele é apresentado a mesma segurança que o medicamento de referência do país. Então, o genérico, ele é uma cópia fiel. O de marca pegou a fórmula pronta, tá aqui as formas, só para você colocar e tirar. É como se alguém criasse um bolo, eu inventasse uma comida nova e só repassasse para os outros a mesma receita, mas o genérico tem que fazer idêntico, ele não pode mudar nenhum aspecto. Se o de referência ele é rosa o comprimido, o genérico também vai ser rosa o comprimido, tá? E a diferença é que o genérico também tem que ser mais barato. Por que ele tem que ser mais barato, o genérico? Porque ele não investiu anos em pesquisa, ele só comprou a fórmula pronta, ele não precisou contratar pessoal para descobrir aquela planta nova, não precisou fazer laboratório, não precisou fazer estudo clínico, não precisou testar aquele medicamento, porque ele já comprou a fórmula pronta de um medicamento que já foi testado. Então, se ele não precisou gastar esse tanto de dinheiro, ele é genérico justamente por isso, porque ele tem que ser mais barato que o medicamento de referência, tá? Ele é mais barato porque os fabricantes de genérico, ao produzir o medicamento após ter terminado o período de proteção da patente dos originais, não precisam investir em pesquisa e refazer os estudos que os outros fizeram. Então, pegou tudo prontinho, só reproduziu, pegou o bonde andando, tá? Assim, podem vender medicamentos genéricos com a mesma qualidade do original que detinha a patente, só que com um preço mais baixo, tá? E obrigatoriamente na embalagem tem que vir especificado o nome genérico. Professora, é seguro genérico? Sim, é super seguro. Não tem nenhuma perca de qualidade, tá bom? Aqui, ó, o genérico sempre tem que vir identificado com o G aqui na caixa, tá? A tarjazinha do medicamento, e aqui ele não pode ter nome de marca, ele só pode vir com o princípio ativo da droga, tá? E o similar. O medicamento similar, ele é uma cópia do medicamento de referência também. Porém, ele é uma cópia com algumas alterações, ele não é tão fiel quanto o genérico. O que ele pode vir de diferente? Às vezes a dose do similar pode mudar ou a indicação da administração também muda. O tamanho e a forma do produto pode mudar. O de referência, geralmente o comprimidinho é maior e o de marca ele é um comprimido menor e o similar é um comprimido maior, perdão. O prazo de validade do similar pode ser mais curto, o de referência pode ter validade de 3 anos e o similar de 2. A embalagem do similar também muda. Geralmente o medicamento similar, ele economiza muito em materiais, principalmente na embalagem. O papelão do similar, ele é um papelão mais ruim, mais fraquinho. Você pega o medicamento de referência, ele vem cheio de lacre, cheio daquelas adesivozinho transparente, bem difícil de você abrir, de você raspar. O medicamento similar não, ele vem sem esse tipo de coisa justamente para baratear o produto. Geralmente o medicamento de referência e o genérico, eles vêm em vidro. Isso aqui, ó, o potezinho é de vidro. O medicamento similar, ele invasa em potes de plástico, porque o plástico é mais barato do que o vidro. O rótulo do medicamento similar também pode mudar e ele deve ser sempre identificado por nome comercial ou de marca, tá? O medicamento de referência vendido somente sob a forma de comprimido pode possuir um similar na forma líquida. Ou seja, o de referência criou um remédio em comprimido, o similar pegou a mesma fórmula e transformou
para um medicamento líquido. Então, ele não é uma cópia fiel do medicamento de referência. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um arquivo do que vocês têm que saber de obrigatoriedade na profissão de vocês, que é a lei da intercambiabilidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas primeiro essa lei vem dizendo especificando o que é medicamento de referência, similar e genérico. Eu vou só ler o resumo rapidamente para vocês, espero que dê para ver. Nós temos aí de referência todo medicamento originador, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente. Todo medicamento de referência possui um nome comercial em suas embalagens. O genérico, como a gente já falou, é igual de referência, onde exclusivamente se apresenta com o nome da substância ativa, do princípio ativo, nesse sendo permitida nesta forma a utilização do nome comercial. Desde 1999, todos os medicamentos genéricos precisaram comprovar sua eficácia, segurança e qualidade, antes disso não era obrigatório, tá? Através de estudos de bioequivalência, tá? E o similar, todo medicamento que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos apresenta a mesma concentração, a mesma forma farmacêutica, via posologia e indicação terapêutica e que é equivalente ao de referência e registrado na Anvisa também, podendo diferir somente algumas características relativas ao tamanho e à forma do produto, como eu falei para vocês. Prazo de validade pode mudar, a embalagem pode mudar, rotulagem, algumas coisas mudam, tá? Até dezembro de 2014, todos os medicamentos similares precisaram comprovar junto à Anvisa a sua eficácia e segurança. O que é isso? Antes de 2014, os similares não eram tão seguros assim. Antes desse ano, você podia vender um similar, por exemplo, o que é o teste de bioequivalência? Esse medicamento aqui é a loperamida de 2 miligramas. Todo mundo tá vendo. Antes de 2014, tu pegava uma cartela desse medicamento, esse comprimido aqui às vezes podia ter 2 miligramas, esse tinha às vezes 1,98 miligramas, esse tinha 2,1 miligramas, ou seja, não era igual a equivalência entre os comprimidos da cartela. Só que com a nova lei eles precisaram corrigir isso e agora todos os comprimidos precisam ter a mesma bioequivalência, tá? Aqui, ó, tá explicando direitinho para vocês. Pausa o vídeo, vamos lá e você lê o que é a bioequivalência, que é a demonstração de equivalência farmacêutica, o que é biodisponibilidade, bioisenção e equivalência farmacêutica. Mas na frente a gente vai falar sobre isso, não é a nossa intenção agora. Pronto, chegamos ao ponto. Intercambiabilidade, que é o que vocês têm que saber entre a diferença desses 3 medicamentos. Intercambiabilidade é uma tabela onde indica a possibilidade de substituição de um medicamento prescrito pelo profissional de saúde, de um medicamento genérico ou similar, desde que esse medicamento conste na lista de medicamentos similares intercambiáveis disponibilizado pela Anvisa. Não entendi nada, professor, eu também não, me enrolei todinho. Mas basicamente o que é intercambiabilidade? A Anvisa ela tem uma lista de medicamentos onde ele diz o que pode ser substituído quem. O médico passou esse, você pode substituir por esse. O médico passou esse, você não pode substituir por esse. E assim vai uma lista. Então o que isso significa? Existem medicamentos, aqui ó, medicamento de referência, ele é intercambiável somente com similares aprovados na lista da Anvisa. E ele pode ser intercambiável com genérico, ou seja, qualquer medicamento de referência, ele é intercambiável com genérico, ou seja, você pega, foi passado o Bactrim para você pode substituir pelo genérico, que é o sulfametoxazol mais trimetalprima, tranquilamente, porque ele é intercambiável, ele é trocável, tá tranquilo. Mas só que a troca do genérico pelo similar já não pode. Tu vai pegar o sulfametoxazol, que foi receitado pelo médico, para trocar pelo similar, também sulfametoxazol, aí já não vai poder. E aí o balconista é quem vai apresentar para o cliente a lista desses medicamentos intercambiáveis. Então essa imagem, ela representa o quê? O medicamento de referência, ele é intercambiável com medicamento similar, com o que está na lista, e também é intercambiável com o genérico. Já o genérico não é intercambiável com medicamento similar. Não dá para trocar o genérico pelo similar, mas dá para trocar o de referência pelo genérico e também pelo similar.
Se é que vocês me entendem. Professor, isso não faz o menor sentido. Enfim, é lei, tá? A gente não pode nem discutir se faz sentido ou não, tá? Como a empresa comprova que o medicamento é intercambiável? Medicamentos considerados intercambiáveis são aqueles que apresentam junto à Anvisa a sua eficácia e segurança através de estudos de bioequivalência e biodisponibilidade, tá? Bioisenção ou equivalência. Todos os medicamentos são intercambiáveis? Não, como a gente viu. Para algumas categorias, como os medicamentos isentos de prescrição, aqueles que a gente compra sem receita, alguns fitoterápicos, biológicos e medicamentos específicos, vitaminas, ácido fólico, a intercambiabilidade não precisa acontecer, ou seja, o paciente deve seguir a terapia com o medicamento indicado pelo prescritor. Então, esse tipo de medicamento especificado aqui, você só pode comprar o que está na receita e não dá para trocar. Geralmente as pessoas nem sabem dessas informações. Eu não estou dizendo que vocês vão utilizar todo dia na vida de vocês, mas é interessante vocês saberem disso, que existem medicamentos que dá para trocar a receita e tem medicamento que por lei você não pode modificar a receita, tá? E porque nem todos os medicamentos similares entraram na lista de produtos intercambiáveis aprovados pela Anvisa. Todos os similares tiveram que apresentar seus testes, tá? Para a Anvisa até dezembro de 2014. Só que alguns não apresentaram, ou alguns apresentaram e não foram aprovados até a data. Então, quem não conseguiu a aprovação não foi incluído na lista e perdeu o direito de intercambiabilidade, o direito de realizar a troca. Quem acha bom isso é o laboratório de referência. Quanto menos coisas tiver para trocar, mais eles vendem só o deles, né? Isso é lógico, que é em menos concorrência do mercado. Mas agora vamos lá voltar para a nossa aula. Espero que tenha dado para entender. E aqui, a gente continuando a nossa aula, espero que tenha ficado claro a diferença entre medicamento genérico, similar e de marca. Lembra da intercambiabilidade, lembra que um é testado clinicamente, o genérico é só a cópia fiel e o similar também é uma cópia, porém com algumas modificações, tá? E os medicamentos também são divididos em relação à sua origem. Nós temos 3 origens de onde os medicamentos podem vir. Eles podem ser naturais, sintéticos e semissintéticos. Resumidamente, o que é isso? Medicamento natural é aquele que é extraído diretamente de animais ou plantas, geralmente tirados da peçonha do animal. O que é peçonha? É o local onde o animal ejeta o seu veneno. Por exemplo, na cobra são as presas, né? Não sei nem se é presa o negócio de cobra, mas aqui os dentes dela. Os sapos, o escorpião, pronto, a peçonha do escorpião é lá na pontinha do rabo dele. Medicamento de origem sintética são aqueles diretamente manipulados em laboratório. Eles não têm nenhum tipo de princípio ativo natural, é tudo de laboratório. E semissintético são aqueles que é uma mistura de natural com laboratório que vai ser manipulado, tá? Basicamente a diferença é essa. E aí a gente tem a ação dos medicamentos, tá? Essa questão de ação para frente, a ação dos medicamentos e como as formas de apresentação dos medicamentos, será o tema da nossa próxima aula, depois de amanhã, tá? Porque senão fica muita informação na aula só e a aula online, ela não é igual à presencial e pode se tornar um tanto quanto cansativo. Então, o que fica dessa aula, entenda alguns conceitos básicos de dose, posologia, tudo certinho e entendam a diferença entre medicamento genérico, similar e de marca, tá? Um beijo a todos e tchau, tchau, até a próxima aula.